Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto, Renata Fã, Denilson, Gabi aí no debate, comentando tudo sobre essa pipocada que o Botafogo tá dando aí. E a treta entre Hulk e Luiz Henrique, e também sobre o Flamengo que venceu o Cuiabá. Tudo nesse vídeo aqui, galera. Assiste até o final e não perca nada aqui e seja bem informado. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Acabou a partida 0-0. Bom, gente, chega, né? Não chega. Não. Teve confusão, expulsões. O Hulk enlouqueceu. Chegou na frente do Arthur Jorge, começou a discursar, falar um monte. O Daverson chamou a imprensa, já deu aquela resenha, daquelas piscadas, já provocou. E os seguranças estavam desequilibrados. E o Luiz Henrique ainda deu uma garrafada no meio de tudo isso. Gente, achou que ninguém tava vendo. Entretenimento puro. Que nosso time é merda. Primeiro, ele tem 5 jogos na seleção. Ele acha que ele é craque. Ele não ganhou nenhuma. Ele falou no intervalo do jogo. Ele falou pro nosso goleiro aqui, ó. Falou que o nosso time é merda. Primeiro, ele deu 5 chutes na seleção. 5 chutes. Eu passei 7 anos na seleção. Eu tenho humildade. Primeiro, ele tem que correr pra caramba, pra respeitar. Luiz Henrique, que chegou pro nosso goleiro reserva, eu não escutei, ele chegou pro Mendes, e daí ele falou que o Luiz Henrique virou pra ele e falou: ah, o time de vocês é muito fraco. Eu falei: tudo bem, ele falou isso, cara, beleza, que Deus abençoe e que eles possam ganhar alguma coisa. Olha, o Luiz Henrique tem tudo pra ser um craque, mas tá muito longe de ser craque ainda, tá muito longe, entendeu? Então, acho que é a humildade em primeiro lugar. Jamais eu vou chegar e falar que um time é merda, jamais eu vou chegar e falar que o jogador é uma merda, porque eu me olho no espelho, eu sou atleta e eu defendo o clube. A partir do momento que eu falo que um time é uma merda, estou faltando com respeito com a instituição, não só com o atleta. Então que sirva como aprendizado, que ele precisa ralar muito. Eu tenho mais de 20 anos como profissional, nunca falei que nenhum time é uma merda. Então que ele aprenda com o erro deles. Tem tudo, mais uma vez, tem tudo para ser o craque, mas para isso ele primeiro tem que ser craque como pessoa. Mas o que rolou com o Barbosa ali durante o jogo? Com o Barbosa, zagueiro deles? Barbosa? Ah, Barbosa aqui lá. Que esse nome eu nunca ouvi falar muito, assim, aí eu fico meio que sem entender. Essas 4 linhas aí, ela protege muito o cara que quer achar valentão, que quer ser forte. Ele foi expulso, então ele prejudicou a equipe dele. Aí depois do jogo ele passou querendo falar, xingando em espanhol. Entendo muito bem, né? Já trabalhei com 5 treinadores espanhóis, então espanhóis não, argentinos. Então eu entendo muito bem o que ele falou, mas pude manter tranquilo. Tem 2 amarelos, se eu acabo numa discussão com ele, eu tomo o 3º amarelo, prejudico minha equipe, fico fora do jogo. Então ele deve ter ficado magoado por não ter conseguido o resultado positivo, quando a equipe dele jogou com a mais, mas isso daí, como eu falei, coisa de jogo. Essa discussão de um xingar o outro é coisa de jogo. Vimos ali algumas provocações, algumas situações que acabam por estar acima daquilo que era suposto e normal e naquilo que era a passagem dos meus jogadores, numa reação, diria eu, perfeitamente normal, com algumas perguntas absurdas que estavam a ser colocadas ali. Não seria a imprensa seguramente, porque a imprensa tem outro nível e um nível superior àquilo que perguntaram a mim, por exemplo, mas eu tenho mais anos disto e tenho mais controle emocional e estou muito bem resolvido e sei aquilo que estou a fazer, portanto, abstenho de responder a perguntas estúpidas, a perguntas absurdas que estavam a acontecer. Volto a dizer, não seria a imprensa seguramente, porque a imprensa é formada e trabalhada para poder ser imparcial, ser correta. Muita gente achou que o Galo ia ser engolido pelo Botafogo, que o Botafogo ia amassar o Galo, que não sei o que. Achar, todo mundo pode achar. Eu achava que eu ia fazer sol, ia ficar um tempo quente, choveu à noite, entendeu? Isso aí que ia ser um solzão, mas o tempo ficou chuvoso. Achar é uma coisa, né? Ter certeza é outra. Né? Agora que o Palmeiras faz sua parte no Brasileiro aí, que eles possam passar o Botafogo, se for campeão, mérito deles. E se a gente for campeão da Libertadores, mérito nosso. Não foi só essa declaração. Interessante, a do Barbosa. Se eles forem campeões, mérito deles. Se a gente for campeão, mérito nosso. É isso aí. Agora, gente, a final já começou. Se alguém duvida disso, já começou. Não precisa esperar chegar em Buenos Aires, Monumental de Núñez. Não. Já tem um clima hostil, ruim, essa troca aí de ofensas. Eu quero começar por Hulk e Luiz Henrique, ou seja, os grandes destaques de cada equipe. O Hulk é o cara do Galo e o Luiz Henrique o cara do Botafogo. Sgarbi, que falta de compostura, hein? E o jogo empatou, só que a impressão que fica no final é de que foi 10-0 pro Galo, né?
Porque o Botafogo brigando por título com 2 jogadores importantíssimos agora expulsos. Aí no final essa briga também, a equipe do Botafogo descontrolada ali também, junto com a do Galo, pra mim já mostra que começou. Do Hulk e do Luiz Henrique, cara, pra mim faz parte. O Luiz Henrique no meio do jogo também tem entrar na mente dos caras, vocês são fracos, daquele jeito aqui. Fala isso, o Hulk tem direito também de se incomodar. O que me incomoda na postura do Luiz Henrique foi depois com o repórter ali no final, né? Pô, o repórter tá ali fazendo o trabalho dele, filmando, aí o repórter pergunta, o que pegou ali? Luiz Henrique repetiu ali um negócio que eu não posso falar aqui no ar, claro, bem feio, aliás. Melhor não. Mas lá, e tá errado. Aí ele tá errado nessa. Só que a discussão em fim de jogo faz parte, cara. Jogar a garrafa ali também, o VAR, faz parte isso aí que você tá vendo? Não, a discussão de jogo. Eu estou falando que depois da partida ele jogar a garrafa e essa confusão do segurança do Botafogo totalmente descontrolado, o outro tentando pegar grade pra jogar, que é isso, aí não existe. Agora, na real, Dedê, aí tá no meio do campo ali, chega o Hulk, o Arthur Jorge tá saindo de campo e o Hulk começa a falar e o câmera chega e vai pegando o melhor ângulo e o Hulk não se intimidou, falou até o final. Eu falei aqui pra Renata, que é o típico, o sentimento do cara que sabe que a batata tá assando. A reação do Hulk. O time dele não tá ganhando, o time dele não tá jogando bem. Tem uma final aí pela frente, vai enfrentar um time que tá voando, porque o Botafogo hoje é o time a ser batido, correto? Claro. E aí o time dele, com um jogador a menos, o jogo foi péssimo. Na circunstância, o resultado foi ótimo pro Galo. Nossa. Porque o Botafogo, o segundo tempo do Botafogo, por exemplo, foi um ataque contra a defesa. Não, mas não era pro Hulk tá mais na buena depois disso? Na buena? Na buena, porque a discussão do Hulk já começa com o Marlon. Porque o Marlon, teoricamente, o Marlon queria que o Botafogo, que o Galo jogasse um pouquinho mais. Isso. E o Hulk fala pra ele, mas como você quer o quê, velho? A gente abre pra você e você... Essa discussão começou já ali. É legal, é legal. Aí é legal. Aí ele fala do Luiz Henrique. Pô, eu tenho 7 anos de seleção. Você deu 2 chutes na seleção, então calma, você não é craque ainda. O Hulk também não ganhou nada na seleção, né? Mas é o cara que tá incomodado com a situação. O time não tá bem do Galo. Ele sabe que o time não tá bem. Então, e o Hulk, ele não é... Assim, ele não é tranquilo, né? Ele sempre foi um cara... Explosivo. Hulk explosivo. Você foi... Obrigado. Sério, tamo junto, obrigado. E ele tem mostrado isso durante os jogos. Ele reclama demais da arbitragem. Ele tá toda hora falando da arbitragem. E ontem ele entra no segundo tempo e causa tudo isso daí, ó. Quer dizer, causou não, né? Já tava, o tumulto já tava acontecendo quando ele entrou no jogo. E eu concordo com o D pelo seguinte, se o Galo não ganhar a Libertadores, gente, o ano... mas teve o título estadual, disputou a final da Copa do Brasil... O ano será catastrófico, porque vai ficar uma sensação de terra arrasada, a mesma coisa pro Botafogo. Só que o Botafogo ainda olha o Campeonato Brasileiro, ok, Palmeiras chegou, Fortaleza pode ganhar do Fluminense, chegar também, mas o Botafogo ainda tá em primeiro lugar. Tem uma segunda opção, o Galo é a Libertadores ou a Libertadores, Everton. Não tem pra onde correr. Então, Renata, se o Atlético não ganhar a Libertadores, vão morrer miseráveis embaixo da Torre Eiffel, né? Com muito dinheiro, porque pelo menos o dinheiro entrou muito forte na temporada, mas não é isso. O Atlético não é banco, né? O que os caras querem, de fato, é o título. Vamos lá, vamos por parte, vamos esquartejar a opinião aqui. O Botafogo é mais time que o Atlético, o Botafogo é melhor em tudo que o Atlético. Tem mais elenco, mais recursos, fisicamente o Botafogo é um aras, equinos, fortíssimos, puros sangue. Os caras são muito fortes fisicamente. Tem jogadores muito acima da média, Renato. O Botafogo tem um elenco muito bem montado. Gastaram 350 milhões para montar esse elenco. O Atlético gastou 35 milhões no ano, eles gastaram 350 milhões. E estão em pé, quer dizer, em pé de igualdade na final da Libertadores, até acho que não, porque eu ainda vejo o Botafogo à frente. Agora, esse jogo de ontem, o Atlético estava sem 6 titulares. 6 titulares. É muita gente. É que o Hulk entrou no segundo tempo, mas se nós pegarmos aí Batalha, Alonso, quer dizer, você tem muitos jogadores acima da média do elenco atleticano que não estiveram em campo. Então o Atlético entra para jogar com o Botafogo favorito, o Atlético desfalcado de meio time. Aí você perde um jogador como o Rubens, num setor onde corre o melhor jogador do Botafogo, que é o Luiz Henrique. Você queria o quê? O que o Arthur Jorge queria? O Marlon Freitas, os jogadores do Botafogo. Que o Atlético partisse para cima do Botafogo e desse espaço? Não, não pode ser assim e não será assim. Vamos pegar aqui, jogo de volta do Botafogo contra o Palmeiras, oitavas de final de Copa Libertadores. O Botafogo saiu de peito aberto? Jogou o jogo, deu espaço para o Palmeiras? Não. Então defender-se bem também é um critério
E é um comportamento que absolutamente faz parte do futebol. Agora, onde o Botafogo acendeu o Atlético ontem para a final do dia 30? No que estava faltando ao Atlético. O Atlético, eu acho que ainda não estava ligado na final. Faltava riscar o pavio para o Atlético entender o tamanho da final, que é essa do dia 30. E se faltava isso, o Botafogo fez acontecer. O Botafogo riscou o pavio, acendeu o Atlético, provocou. O Barbosa é um bom zagueiro, é um baita zagueiro, mas é na força, ele provoca, ele bate, ele chega muito firme. Então ontem foram cotoveladas no Davidson que o Ato não deu, no Hulk que o Ato não deu, as provocações e tal. E o Atlético foi reativo até nas provocações. E o resultado foi isso aí. Agora, eu noto um Botafogo muito melindrado. Porque, sabe aquele rico melindrado? O Botafogo hoje é um rico melindrado. Sabe? Não pode perder pontos, não pode jogar na defensiva, não pode provocar. Então ontem o que faltava ao Atlético para a final do dia 30, o Botafogo ofereceu. Mas o Botafogo, para mim, ainda é favorito à Libertadores, Renato. É muito superior. O Botafogo é o favorito. Agora que o Galo deu uma acendida no aspecto psicológico, não é? Na questão mental, isso deu, gente. Não significa nada, não sei se vai ganhar, agora parece que voltou pro jogo. Tem uma questão aí que talvez as pessoas não tenham se tocado, e eu me toquei. Ontem, pra mim, tira toda essa confusão que você falou aqui, eu me toquei. Ontem foi o resultado mais importante do Atlético Mineiro na temporada. Eita! Vocês vão entender o porquê. Vamos ver, vamos tentar. Vocês vão entender o porquê. Olha a minha cabeça onde está indo. Foi boa. Vamos tentar. Este empate do Galo obriga o Botafogo a entrar com força máxima na próxima terça-feira contra o Palmeiras. Consequentemente, o Galo vai descansar uma semana para poder pegar 100%. Mas de qualquer maneira o Botafogo ia usar titulares. O Botafogo nunca iria com o time reserva. O Botafogo, se tivesse vencido a sua partida, teria uma vantagem um pouco maior. E aí poderia, em determinado momento, pensando na decisão da Libertadores, poupar um ou outro atleta, já que eles vêm numa sequência desgastante. Então, este empate foi fundamental para as pretensões do Galo em relação à final da Libertadores e para as pretensões do Palmeiras, que agora vai ter que enfrentar o Botafogo de força máxima. Claro que a gente não quer coisa sem nexo nesse programa aqui, não é? Maluco. Me empolguei um pouco. O assunto é a treta entre Botafogo e Galo. Gente, os caras vão levar isso pra final. Não tem jeito da Libertadores. Tá armado, Dedeu. Seria ali se fosse domingo já, né? Nossa. Aí os caras jogaram ontem, o pau torou. Aí joga domingo. A final da Liberta no domingo. Você imagina como é que ia estar? Olha, que confusão, cara. Assim, a gente brinca, né, Loirão? Eu brinco muito mais com as declarações, em relação ali ao que o Hulk falou do Luiz Henrique. Aí o Hulk vai ali falar com o treinador, o Arthur Jorge, para falar que o Luiz Henrique fez assim, fez assado, que ele tem 7 anos de seleção brasileira, que papá. Esse tipo de declarações assim, cara, interessante. E as do Davidson? Interessante. Nossa. Do Davidson, legal. Eu achei que ia estar sol, mas tá de noite. Que demais, né? Você não viu que ele ficou Barbosa? Se o Galo ganhar, mérito do Galo. Se o Botafogo ganhar, mérito do Botafogo. É o Barbosa. Barbosa, quem era o Barbosa? Aí depois ele... Então, esse tipo de situações é interessante. O que não é a confusão no final ali com segurança, com todo mundo envolvido. Aí tem a imagem do Luiz Henrique tacando a garrafinha ali e tudo mais. Aí essa parte já não é legal. Eu posso falar, o Hulk foi muito malandro. Exatamente pelo que a Renata falou, de que o Galo estava arrasado na temporada, depois da perda da Copa do Brasil, especialmente. Aí voltou para o Brasileiro, viu que não tem muitas aspirações. O Hulk ontem... Vocês acham que o Hulk não viu o câmera chegando? E ele continuou falando? Porque ele queria dar o recado. Ele queria dar o recado publicamente para incendiar os próprios companheiros, inclusive. O Hulk ontem botou uma pimenta nessa final que o Galo precisava. O Galo precisava dessa injeção, dessa rivalidade que foi construída meio que recentemente, meio que do nada, meio que por acaso, porque eu não lembro de Botafogo e Atlético Mineiro serem rivais. O Hulk conseguiu isso, jogando na conta do Luiz Henrique, que é o principal jogador, porque sabe que o Botafogo tá abalado emocionalmente. Gente, se na terça-feira o Botafogo perder pro Palmeiras, dependendo do que acontecer no final de semana, como é que esse Botafogo vai chegar na final da Libertadores? O Galo tá pressionado, porque só tem o título da Libertadores, mas talvez pro Botafogo só reste isso também.
Então, o Hulk foi muito inteligente ontem, muito esperto. Eu acho que ele sempre faz isso. O Hulk é o jogador mais chorão do futebol brasileiro com sobra. Mas ontem me Eu acho que pareceu não foi premeditado, porque ele já ia chorar de qualquer jeito. Chorão demais. Conseguiu vitória jogando fora de casa contra o Cuiabá. Eu ainda vi rubro-negro fazendo conta. Sabe ali no simulador? Botafogo perde, Palmeiras perde, Fortaleza perde. Título? O simulador aceita qualquer resultado, por que não? Tudo bem. Não é? Ainda é de graça sonhar, não é, Roberta? É de graça, Mari. Tudo bem? Boa tarde pra você, Bruno, amigos desse Sport Center. A chance de título do Flamengo a gente pode trazer aqui, né? É remota. Mas o Flamengo tá ali, tá olhando pra cima, falando, olha, eu tô aqui, qualquer coisa, né? É só chamar. Está em quarto lugar na tabela de classificação, com 62 pontos, mesmo com o título ali da Copa do Brasil. Não desistiu do Campeonato Brasileiro. Prova disso foi ontem também essa partida contra o Cuiabá. Muita competitividade. O Flamengo dominou a partida, principalmente no primeiro tempo, empilhou finalizações, mas não conseguiu balançar as redes. Aí na segunda etapa viu o Cuiabá abrir o placar, mas reagiu com os garotos da base. Guilherme e Matheus Gonçalves balançaram as redes, e uma vantagem para o técnico Felipe Luiz é que ele conhece muito bem esses garotos. Treinou o time sub-17 do Flamengo, a equipe sub-20, então ele sabe o quanto esses meninos podem render, tanto que chamou ali na hora certa. O Guilherme fez a diferença e no finalzinho também o Matheus Gonçalves balançou as redes nessa partida. O Felipe Luiz chega agora nesse Sport Center porque ele disse que nessa reta final não pode ter relaxamento, não. Vai continuar pegando no pé dos jogadores e vai dar ainda mais treinos. O Felipe Luiz, então, agora no Sport Center. Eu falei e transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone. Eu já falei para vocês que ele transformou minha vida e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar. Da minha parte, da parte que me compete, é bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente às vezes a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gol. Tá aí, então, o técnico Felipe Luiz, muitos treinos, então, nessa reta final. O Flamengo não vai tirar o pé do acelerador. O próximo compromisso é contra o Fortaleza e com o retorno de Gabigol. Ficou afastado nos últimos 2 jogos, depois da final ali da Copa do Brasil, em que ele ficou ali bem chateado por ter sido substituído, demonstrou tudo isso no vestiário. Mas o Gabigol volta, o Braz até falou sobre isso ontem ali na Zona Mista com os jornalistas. Falou até que tinha esperança de alguns ajustes, de repente o Gabigol continuar, mas depois até do que aconteceu, o Gabigol vai seguir o caminho dele, mas está de volta. O Braz até que tomou essa decisão do Gabigol ficar fora desses 2 jogos, inclusive foi ele que comunicou o técnico Felipe Luiz. Mas então é isso, Gabigol volta e o Flamengo vai seguir ali, olhando para cima. Se der alguma brecha, quem sabe tenta beliscar esse título. Lembrando, chance remota, mas o Flamengo segue em quarto lugar na tabela de classificação e já então também classificado para a Libertadores do próximo ano. Bruno, Mari, volto com vocês. E as contas todas que o Cícero já trouxe pra gente da premiação, né? Como cada posição valores. pode valer 3, 5 milhões a mais. O próximo jogo é bom, né? Fortaleza, enfim. Fortaleza. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí um pouquinho do vídeo sobre a treta aí entre Botafogo e Atlético Mineiro, né? O que aí ficou bastante revoltado. E o Botafogo pode pipocar mais uma vez, né? Nesse ano, porque empatou mais um jogo aí. Dessa vez contra o Atlético Mineiro, né? Um rival aí que vai disputar a Libertadores. E o clima esquentou, porque Luiz Henrique está fora do próximo jogo e tomou o vermelho. Vai com vários desfalques enfrentar, né, o Vitória. E assim, né, pode também perder mais pontos. E aí que entra o Flamengo também, porque o Flamengo tá ali, né? Tá ali. Se liberar, se der chance, o Flamengo vai chegar e pode conquistar esse título. É difícil? É muito difícil. O Flamengo tem um jogo direto contra o Fortaleza.
Se vencer esse jogo, passa o Fortaleza e fica ali já na briga ali só contra o Palmeiras. É muito bom o Flamengo vencer esse jogo também, porque aí ganha mais dinheiro, né? Mas é isso. A torcida tá fazendo as contas aí, se iludindo um pouco, né? Se talvez o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo estaria aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, né? A chance ainda tem, é difícil, mas com esse time aí, nada é impossível, né? E do jeito que o Botafogo tá pipocando aí, a chance de o Botafogo perder esse título é muito grande, tanto pro Palmeiras, o Flamengo, ou na Libertadores contra o Atlético Mineiro. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, né, para não perder nenhum vídeo, galera. Agora valeu e até o próximo vídeo.